Olá, caros alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de revisão das classes gramaticais. Então, vamos ver o que nós temos para hoje. Então, chegou a hora, de revisar. Peguem o caderno, lápis, borracha, caneta e prestem atenção. Hoje nós vamos revisar o artigo. Artigo vocês também já estudaram, por isso que nós estamos falando de revisar. Vamos também revisar o processo de substantivação das palavras. Primeiro vamos pensar aqui, o que é artigo? Sempre na língua portuguesa, quando nós estudamos, procuramos saber o que é, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um conceito. Então, esse aqui é o ponto de partida. Então, o que é um artigo? Então, o artigo é a palavra que se antepõe, ou seja, vem antes do substantivo. Então, ela se antepõe ao substantivo. E para que serve o artigo na língua portuguesa? Ele serve para determinar o substantivo. Ele vai determinar de que forma? Ele vai fazer uma determinação definindo ou indefinindo o substantivo. Como assim? O que seria definir e indefinir? Pelo próprio nome dá para saber, que definir é algo ali certo, preciso. E indefinido é o contrário, seria impreciso, tá? Indefinido, não está tão certo assim, tá? E como o adjetivo e o substantivo, o artigo também é uma classe de palavra variável. Variável na língua portuguesa significa que vai mudar, tá? Então, o artigo ele também vai variar. Vai variar de quê? Em gênero. Então, quando falamos em gênero na língua portuguesa, estamos falando de masculino e feminino. Varia de número. Número na língua portuguesa é singular e plural. O artigo, ele se divide, Divide-se em quê? Em artigo definido. Tá? O que é o artigo definido? Olha aqui alguns exemplos aqui. Artigo são essas palavrinhas aqui, O, a, aqui os e as, no plural, Então, o artigo definido, ele vai fazer o quê? Ele vai determinar o substantivo, ele vai definir. Então, ele determina o substantivo com precisão. Daqui subentende que eu vou falar de algo que eu já sei, é definido, O homem esteve em minha casa. Quem? O homem. Então, assim, eu já conheço esse homem e também aqui há toda uma suposição de que com quem eu estou falando, a pessoa também nós já conversamos sobre esse homem antes, então já tem toda uma definição. Olha aqui um exemplo. A revista publicou o escândalo. Tá? Então, aqui nós temos o artigo definido, está definindo aqui qual é a revista. Eu já sei isso, eu já ouvi falar, eu sei quem é a revista. Então, a revista publicou o escândalo também. Então, nós já conversamos sobre isso. Então, aqui subentende que os interlocutores já conhecem a revista e o escândalo, já conversaram sobre. O artigo indefinido, que é o contrário do definido, Então, o artigo indefinido, quais são eles? O um masculino, uma feminino, e aqui tem o plural, para ambos os gêneros. E qual é a função do artigo indefinido? O artigo indefinido, ele vai determina o substantivo. Ele também determina o substantivo como aqui o definido que determina. Só que aqui
é de forma imprecisa. O que significa isso? Que eu não tenho certeza, eu não conheço. Por exemplo, eu falo uma... Vamos aqui ao exemplo, para ficar mais claro. Olha só, que aí dá pra gente comparar. Uma revista publicou um escândalo. Enquanto aqui eu já tenho uma certeza, eu já ouvi falar, eu sei, né, do que se trata, eu falo, a revista publicou o escândalo. Aqui eu falo, uma revista. Será que foi a Veja? Será que foi a Cláudia? Ou sei lá qual revista? Então aqui a gente não sabe, não dá para saber quem é. Então os interlocutores não sabem qual revista. Então uma revista publicou um escândalo. Também não ouvimos falar, não sabemos, não temos informação de qual escândalo. É um escândalo. Então, pessoal, o artigo na língua portuguesa, ele tem esta função. Ele vai determinar o substantivo definindo ou indefinindo. E onde ele fica? Ele está sempre do lado ali, coladinho no substantivo, né? Então aqui nós temos o substantivo revista e temos aqui o artigo feminino, feminino acompanhando o substantivo. Ok? Tranquilo? Muito simples, né? Como na língua portuguesa, tem sempre umas observações, algumas coisas que nós temos que prestar bastante atenção, porque, como vocês já viram, todas as palavras na língua portuguesa, elas são importantes no contexto, né? Nós realmente saberemos qual é a função destas palavras no contexto, somente no contexto. Então vamos lá. A primeira observação, que vocês têm que prestar atenção, essa daqui é simples, né? Que o artigo ele vai determinar o gênero. Então, se eu quero colocar que algo ali, aquele ser é do gênero masculino, então é óbvio, eu vou ter que usar o artigo o, tá? Então, o ou um. Se eu quero falar que é do gênero feminino, eu vou usar a ou uma. E a mesma coisa aqui o número. Então eu também falo o menino, aí se for no plural, eu vou falar os meninos. Olha aqui o exemplo. Então, o menino, a menina, gênero masculino e feminino. Os meninos, as meninas. Então aqui já é o número, que aqui está mostrando que o mesmo substantivo, né, masculino, mas aqui já está no plural. Então aqui em cima singular, né, e eu destaquei aqui o gênero e aqui está destacado o número, tá? Então vamos seguir. A B, então vocês viram a observação, né, a B, a A, então vamos ver a B. Veja bem, isso aqui é muito importante e eu observei que alguns alunos tiveram algumas dificuldades no exercício, mas agora não tem problema, que a partir de agora vocês não terão mais dificuldade. O artigo anteposto, ou seja, antes ali do substantivo, ele vai, o artigo anteposto, ele pode substantivar. O que é substantivar? Fazer com que uma palavra se torne um substantivo. Qualquer palavra. Então o artigo, ele substantiva. Ele faz com que uma palavra que não era substantivo se torne um substantivo. Vamos ver como isso pode acontecer. Não quero ouvir um não como resposta. Não. Nós temos aqui o não. Vou marcar aqui o não. Ele é um advérbio de negação. Tá? Então, ele é um advérbio de negação. Ele não é substantivo. Ele pertence a outra classe gramatical. Porém, como foi colocado aqui um artigo antes, né, anteposto a ele, aqui do lado, então substantivou. Então, não quero ouvir um não como resposta. Então, o não passou a ser um substantivo. Então, isso aqui é o processo de substantivação, tá? O andar de Elisa é muito sensual. Olha só.
andar, andar é verbo, é uma ação, alguém que está andando. Então, andar é verbo, pertence a outra classe gramatical. Porém, aqui, neste contexto, como foi colocado aqui um artigo anteposto ao verbo, ele passou a ser um substantivo. Então, agora é o andar. Tá? Então, aqui ocorreu uma substantivação. Então, é muito simples. Substantivar uma palavra que não seja um substantivo é apenas colocar aqui o artigo que ela vai se tornar um substantivo. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Veja bem, vermelho é um adjetivo, né? Então pertence a outra classe gramatical. Porém, quando eu uso aqui o artigo, ele se torna um substantivo. Então fica o vermelho de seus olhos. Então aqui a palavra foi substantivada. Então o artigo, ele também tem essa função. Ele não vai só definir e indefinir, né, determinando lá um substantivo, como ele também tem essa função de substantivar, de, como eu falei antes, de mostrar o gênero, se é masculino, feminino, se está no plural, se está no singular. E vamos seguir. Olha, a observação aqui, a letra C. Então, os artigos, eles podem parecer combinados com preposições. Combinados ali, juntinhos. Então, aqui nós temos a preposição a com o artigo o. Então, assim, juntando, a gente fala ao. Tá? Então, é a combinação. Então, isso aqui é muito simples. O texto é dedicado aos pais. Olha aqui a combinação, ó, aos. Né? Então, nós temos o artigo, né, aqui o, e tá no plural para concordar com os pais. E aqui a preposição. Tá? Que o a, ele não é só artigo na língua portuguesa, também tem outras funções que em um outro momento nós veremos. Mais um exemplo. Dá. Ó, dá tem uma combinação. Combinação de quê? Da preposição de com o artigo a. Então dá. Como fica isso aqui no texto? Ó? Exemplo. Ganhamos muitos presentes da Inês. Então, da Inês, a gente sabe que aqui houve uma combinação. Então, o artigo ele também aparece. Se falarmos assim, ó, vamos identificar num texto os artigos, então você pode falar, você vai lá e identifica, circula, ó, que tem um artigo. Como assim? Mas tem uma preposição. Ah, mas essa preposição é a junção de, né, já temos aqui uma preposição e o artigo, tá? Por um processo de combinação. Temos aqui o do, que é a mesma coisa, é o de mais o o, tá? Também. Os móveis eram dos avós. Olha aqui, então, preposição mais artigo. Mesmo processo de combinação. É uma preposição, aqui o em, mais o artigo a. Então, fica, aqui colocou no plural, né, porque vai combinar com coisas. Então, fica nas. Se fosse no singular, seria só na. Então, aqui nós temos uma combinação de preposição com o artigo. O no também, né, que é usado, pode ver que na feminino, né, no masculino. Então, em mais o, mais aqui pode ser também com os, que encontramos o anel no corredor. Então, aqui no corredor, ó. Se fosse corredores, aí teríamos que usar o nos. Tá? Então, aqui nós temos preposição mais artigo, uma combinação. Ó, isso aqui é muito importante também, ó. Outra variação da função do artigo. Quando o artigo indefinido ele aparece anteposto, né, antes de um numeral, ele vai indicar uma quantidade próxima. Aí fala assim, mas como assim? Artigo indicando quantidade. Quantidade não é numeral? Então, essa é uma variação da função do artigo. Olha só o exemplo. Escrevi uns 4 artigos sobre o aquecimento global. Então, aqui significa, ele não tem ele não passa uma quantidade exata de artigos que foram escritos. Apenas ele fala aqui, fala uns.
uns 4. Então, aqui não é um numeral, tá? Isso aqui não é um numeral. Então, isso aqui é um artigo passando uma ideia de quantidade aproximada, tá? Então, o artigo, ele também vai ter essa função. Outra função muito importante é que o artigo indefinido, ele pode ser usado como um recurso para reforçar ou qualificar alguma coisa, tá? Olha só, vamos ao exemplo. A festa estava uma delícia. Então, assim, aqui o uma, ele está com a função, é um artigo indefinido, porém ele está com uma função de fazer um reforço, de qualificar algo. Nossa, isso aqui está uma delícia. Que legal, né? Isso aqui está uma delícia. Vamos ver mais um exemplo. Ó, aquele é o carro. Então veja bem, além de reforçar, eu também estou qualificando. Sabe quando você, às vezes você quer comprar um vestido, né? As meninas, né? Querem comprar um vestido e falam assim, não, mas eu quero, aquele lá não é qualquer vestido, aquele é o vestido. Então o ele também é usado com a outra função aqui que não é a de definir ou indefinir. É apenas a função de qualificar, de dar ênfase. Nossa, olha, ele não é qualquer professor, ele é o professor, tá? Então, assim, observem que a língua portuguesa ela é muito rica, muito dinâmica. Então, daí a importância de conhecê-la no contexto. Então, o que vocês viram aqui? Vocês viram como que o artigo que tem lá no primeiro momento, né, como a função principal, definir ou indefinir um substantivo, porém ele vai ganhando outras conotações. E aí passa pelo nosso entendimento, pela nossa capacidade de perceber, de interpretar e de ter essas informações. Então isso aqui é muito importante. E vamos aqui a mais um exemplo de substantivação. Vamos ver como é realmente isso no contexto. Observe aqui este enunciado. A vida é curta, curta. Assista a um curta. Nós temos aqui 3 orações, né? 3 frases aqui, ó. Tá? Então, veja bem, será que a palavra curta, aqui neste enunciado, ela pertence à mesma classe gramatical? Será? Pense um pouquinho. A vida é curta, curta. Assista a um curta. Tá? Então, observem que a primeira ocorrência da palavra curta é um adjetivo, porque nós temos aqui o substantivo vida. E como que é essa vida? Poderia ser breve, longa, triste, emocionante. Ela é curta, né? Então, ela é curta, né? É o sinônimo de breve, curta, passageira. Curta. Olha só, aqui o curta já tem, então aqui é adjetivo. Aqui já é verbo, porque é de curtir, é ação, de aproveitar. Então curta a vida, aproveite, então é verbo, é ação. Aqui, assista a um curta. Olha aqui o artigo aqui, ó. E curta, então aqui é um substantivo, né? Que é um curta-metragem, né? Que a gente tipo, uma espécie de filme, né? De animação. Então aqui, vocês observaram, então como aqui já é um substantivo. Então vocês observaram como que a língua portuguesa ela é rica e como ela depende do contexto. Tá? Isso aqui é importante, então fique a dica. Ó, tome nota.
Podemos substantivar qualquer palavra através do emprego dos artigos. Então, isso aqui eu já falei anteriormente e agora vamos reforçar isso aqui. É possível substantivar qualquer palavra colocando o artigo ali antes da palavra que você está querendo substantivá-la. Então, por isso devemos ter cuidado na hora de informar a classe gramatical das palavras. Vamos fazer uma análise morfológica. Análise morfológica, você tem que identificar todas as palavras, quais classes gramaticais aquelas palavras do enunciado elas pertencem, das 10 classes gramaticais. Então você precisa conhecer, saber a função no contexto, a função da palavra no contexto, porque você pode falar, isso aqui é um adjetivo, mas ele tem ali um artigo ali do lado, nem como eu falei, o vermelho, então ele não é um adjetivo. Então prestem atenção sempre no contexto. Como eu falei, então somente o contexto ele vai informar a qual classe gramatical aquela palavra ela pertence. Porém, gente, é muito importante conhecer as 10 classes gramaticais, saber as funções para que elas servem, porque a partir disso aí no contexto você consegue identificá-las e ter todas essas informações de variações como nós vimos do artigo. Então vamos lá, observem aqui, nós temos na primeira frase, o escritor é jovem. Então, escritor, substantivo. É jovem, jovem, adjetivo. Então, veja bem que aqui jovem está caracterizando o escritor. A mesma palavra jovem, neste enunciado, já tem uma outra função. O jovem chegou, veja bem, já mudou de classe gramatical. Enquanto aqui é um adjetivo, aqui já é um substantivo. E olha só quem está acompanhando aqui. O que nós já estudamos, o artigo. Veja bem aqui, no outro exemplo. O covarde não lutou. Então assim, o covarde. O covarde a gente aprende, de primeira mão a gente aprende que covarde é um atributo, O rapaz é covarde, é uma característica de uma pessoa, que não tem coragem de fazer determinada coisa, enfim. Então, só que aqui tem um artigo acompanhando. Então aqui o covarde ele deixou de ser adjetivo, uma característica e passa a ser um substantivo. Então aqui é substantivo. Olha aqui na outra ocorrência, aqui no outro enunciado, o homem covarde. Aqui ele já está na função de adjetivo. Então aqui adjetivo e aqui substantivo. E houve aqui o processo de substantivação, para ele se tornar, para a palavra covarde se tornar um substantivo, foi preciso colocar aqui o artigo. Vamos ao outro exemplo. Fui jantar. Então aqui jantar é uma ação, fui jantar, ação de comer. Então aqui é verbo. Veja bem aqui na outra ocorrência, no outro enunciado, o jantar está na mesa. Então aqui já é aquela refeição, a última refeição do dia que a gente chama de o jantar, tá? Então assim, jantar é verbo e o jantar substantivo, porque tem aqui o artigo substantivando a palavra jantar. O outro exemplo. Ganhei 2 presentes. Olha bem, olha que interessante aqui. 2 não é numeral? A gente aprende que 2 é numeral. E veja bem, aqui, na primeira ocorrência, realmente se trata de um numeral porque está indicando uma quantidade de presentes, são 2 presentes. Veja bem aqui, os 2 chegaram cedo, olha que interessante. Aqui, os 2, olha o numeral, ele aqui já não é mais numeral, aqui já é um substantivo, Os 2 chegaram cedo, então, por quê? Porque nós colocamos aqui o artigo,
Então, o artigo substantivou, olha que interessante. Então, isso é substantivar uma palavra, não esqueçam. Substantivar uma palavra é colocar o artigo, colocar um artigo ali do ladinho da palavra, anteposto ao substantivo, ou aquela palavra, que ela vai se tornar um substantivo. Tá, outro exemplo. Não fiz isso. Não, ele está negando, é um advérbio de negação. Então, não é um advérbio. Olha no outro exemplo, que interessante. Ele nos disse um não. Esse não aqui não é mais advérbio. Esse não, ele passa a ser o quê? Um substantivo. Por que aconteceu isso? Porque temos aqui do lado, anteposto a palavra, que era um advérbio. Então, anteposto aqui, colocando um artigo, a palavra deixa de ser o que ela era antes, né? E passa a ser um substantivo. Então, aqui ocorreu um processo de substantivação, aqui também o jantar, o covarde. Então, tudo isso aqui são processos de substantivação. Isso também, tudo isso aqui serve para nos esclarecer de que na língua portuguesa as palavras não devem ser analisadas soltas no contexto, porque aqui no contexto realmente nós sabemos quem elas são e quais as funções que elas exercem. Agora é hora de exercitar. Hora de exercitar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês aí em casa, né? Pensem em toda a aula, em tudo que vocês viram e tente aí criar algumas palavras no processo de substantivação das mesmas. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, né, que nós falamos sobre o artigo, qual é a função dele, o que é o artigo, qual é a função dele e todas as outras funções que ele pode adquirir no contexto. Também falamos do processo de substantivação das palavras, que é super simples, super tranquilo, porque substantivar uma palavra é apenas acrescentar ali do lado da palavra o artigo. Então, ela passa a ser um substantivo, tá? Então, por hoje é só isso. Fiquem bem e continuem estudando. E, como eu falei, logo eu colocarei mais atividades na sala virtual com esses assuntos que nós estamos vendo. E nas próximas aulas seguiremos com as classes gramaticais. Um forte abraço para todos.